Oi, 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 minha gente! Vídeo no canal neste domingo. Vamos falar sobre a vitória do PSG para cima do Le Havre, 14ª rodada do campeonato. Vou dar um foco aqui à situação dos goleiros, já que o PSG venceu, mas o Donnarumma foi expulso, muito criticado por aqui. O Arnaud Tenas, catalão de 22 anos, que chegou nessa temporada, substituiu, fez grande partida. Então vou falar um pouco sobre isso, mas peço para você que está chegando por aqui que se inscreva no canal. A gente fala de futebol italiano e também de PSG, pouco às vezes de campeonato francês, mas mais focado na equipe treinada agora por Luiz Henrique. E deixa o like no seu vídeo, não custa nada, super me ajuda. E eu quero a opinião de vocês sobre a situação dos goleiros no PSG. Quem você acha que deveria ser titular? E ao longo do vídeo eu vou falar um pouco sobre as opções que tem o Luiz Henrique neste momento. Tô gravando esse vídeo logo depois da partida do PSG. A minha ideia é ainda fazer um vídeo de pós-rodada do Campeonato Italiano, porque temos jogos importantes, né? Napoli recebendo a Inter, já teve Juventus, já teve Milan. Esse vídeo deve sair na segunda-feira, porque hoje tem jogo do Bahia e talvez eu não tenha condições de gravar esse vídeo. Talvez tenha vídeo do Bahia, não sei, mas este vídeo sai ou hoje ou amanhã, e talvez teremos também outro vídeo do Bahia. Vocês gostaram bastante dos meus pitacos no último vídeo sobre o Bahia. Foi um dos sucessos aqui do canal, que chegou a 10 mil inscritos. Aê, muito obrigada, gente. Obrigada mesmo, de verdade. Então, pode ser que tenha mais. Mas vamos lá, vamos falar desse PSG vencendo o Le Havre fora de casa, 14ª rodada, com o resultado foi para a liderança, quer dizer, já estava na liderança, mas aumentou a distância para o Nice, agora tem 4 pontos a mais. O Nice perdeu na rodada. O Nice, o Nice em 14 jogos, eu fui olhar a tabela para preparar aqui o vídeo para vocês, só sofreu 5 gols. 5 gols em 14 rodadas. Não marca muito também, então tá com um ataque ruim. Mas, bom, ruim, segundo colocado, mas não acompanha o mesmo nível que tem essa defesa, que tem sido liderada pelo Dante, zagueiro Dante, aquele mesmo, que faz grandíssima temporada. E uma curiosidade, o técnico do Nice é o Francesco Farioli, um italiano que era, olha só, treinador de goleiros. Isso mesmo, essa curiosidade fica aí para vocês, já que a gente vai falar muito sobre os goleiros do PSG. O PSG começou muito modificado, tá? Com uma escalação bastante diferente, porque tem lesões importantes na defesa. O Donnarumma começou titular na direita, Hakimi, nenhum problema. A zaga foi Danilo Pereira e Mukiele. Por quê? O Marquinhos tá lesionado, o Lucas Hernandes, aí eu acho que o Luiz Henrique quis poupar ele um pouco, ele estava fazendo muitas partidas e nos últimos jogos o Luiz Henrique parece administrar ele um pouco mais. E o Skriniar estava com febre, ele entrou inclusive no segundo tempo, mas ele estava com febre, então ele não começou titular. Na esquerda, o Luiz Henrique ficou então sem opção e foi com o Carlos Soler, que inclusive não fez uma partida ruim na esquerda, apesar de um jogo bastante atípico deste PSG, de acordo com o que o Luiz Henrique quer deste time. No meio-campo, o Luiz Henrique foi com Vitinha, Fabian Ruiz e o Kang In-lee, ele que tirou o Gart, né? O Gart vinha sendo titular, também me parece uma questão mais de administração de elenco do que qualquer outra coisa, mas o Gart começou na reserva. E no ataque, ele foi com Dembélé aberto na direita, Barcola aberto na esquerda e Mbappé, olha só que coisa linda, centralizado. Imagino, inclusive, que a ideia era que ele fosse um falso 9, com uma movimentação grande ali, mas a gente acabou não conseguindo ver o que é que de fato o Luiz Henrique queria com essa escalação, especialmente no ataque, por conta da expulsão do Donnarumma, por volta ali, acho que foi aos 10 minutos, se eu não me engano, e com isso ele precisou tirar o Barcola, colocou o Arnaud Tenas no lugar do Donnarumma, obviamente o PSG ficou com a menos, e aí a gente acabou não conseguindo ver o Mbappé do jeito que eu acho que o Luiz Henrique queria para essa partida. Uma curiosidade do jogo, vou colocar aqui para vocês, o PSG jogou pela primeira vez na sua história com o nome
nas costas dos jogadores em sul-coreano. Por quê? Foi uma ação para promover o PSG, enfim, na Coreia do Sul, de onde é o Lee Kang-in, que é um sucesso absoluto, um sucesso de mídia, um negócio maluco. Já contei a história dele aqui para vocês, ele já participou de um reality show quando era novinho, lá na Coreia do Sul, então ele é um fenômeno de marketing e o PSG se aproveitando um pouco disso também, que o jogo do PSG foi bem cedo. Aqui em Paris o jogo foi 1h da tarde. Na Coreia do Sul ele foi no fim do dia, mas não foi de madrugada. Normalmente os jogos acontecem lá de madrugada, né? Então o PSG aproveitou o horário também para fazer essa ação. Então vamos lá, o primeiro tempo foi muito condicionado ao que aconteceu, né? O time estava um pouco perdido na defesa, o posicionamento estava sempre um pouco errado, acho que em especial por ser uma defesa que não era uma defesa, não só não era defesa titular, né? Mas era uma defesa improvisada. E o Le Havre começou o jogo pressionando muito a saída de bola. Qualquer time que pressiona a saída de bola do PSG sabe que consegue alguma coisa, e foi isso que o Le Havre fez. No lance do Donnarumma, foi um tiro de meta, a linha de defesa estava mal posicionada, o Donnarumma sai meio que de voadora praticamente, já fora da área, e é expulso. O Luiz Henrique falou após o jogo que a culpa não era do Donnarumma, que era totalmente da linha de defesa, e que também dele, por não ter instruído bem a linha de defesa, que não era do Donnarumma. Mas não é só isso, né? Eu até tem muito erro, sim, da linha de defesa, mas também tem erro do Donnarumma, mas eu entendo o Luiz Henrique querer defender o Donnarumma nesse momento. Já passo para falar sobre a situação, vamos só fechar o que foi o jogo. No segundo tempo, o time jogou bem diferente do que o Luiz Henrique quer. O Luiz Henrique quer um time que tenha posse de bola, que controle o jogo, que jogue muito mais na sua faixa ofensiva, né, no campo do adversário e não na sua defesa, mas foi isso que aconteceu. O PSG jogou praticamente todo o segundo tempo se defendendo, com as linhas muito mais baixas, com o Le Havre pressionando e o PSG jogando no contra-ataque. Foi assim que foi perigoso algumas vezes, com o Dembélé, com o próprio Mbappé. O segundo gol saiu com o Vitinha num belíssimo gol, acho que é o quarto gol do Vitinha na temporada. Mais um gol bonito, de fora da área, com um chute às vezes mais colocado, às vezes com mais força, mas o Vitinha tem sido uma arma importante em relação a isso para esse PSG. Para vocês terem ideia de como foi diferente do que o PSG não só tem mostrado nos outros jogos, mesmo quando não joga bem, trazer um pouquinho das estatísticas aqui. O PSG teve 39% de posse de bola, então o Le Havre obviamente teve mais posse de bola, 61%. O Le Havre finalizou 22 vezes, são muitas vezes, e o PSG finalizou 9, o Le Havre finalizou 7 no gol, e se eu não me engano, as 7 defesas foram do Arnaud Tenas, e o PSG finalizou 5 no gol, sendo que 2 foram gols, né? Então, um PSG que jogou bem diferente do que o Luiz Henrique quer, e o próprio Luiz Henrique falou, inclusive, na coletiva, após que ele não gostou do jogo da equipe, que inclusive ele não foi contratado para que o PSG jogasse dessa forma, e que ele não ficou satisfeito com o jogo do PSG, apesar do PSG ter vencido. Sobre o erro do Donnarumma, indo além, né? O Donnarumma, repito, ele errou, ainda que tenha tido o erro da linha defensiva também. E vale destacar a entrada do Arnaud Tenas, ele foi o grande destaque no pós-rodada aqui, junto com o Mbappé, porque, claro, o Mbappé é o Mbappé, mas todos os programas pós estavam destacando o grande jogo do Arnaud Tenas. O L'Équipe disse que o PSG venceu liderado por Mbappé e pelo Arnaud, então foi o grande destaque dessa partida. O PSG nesse momento são 4 goleiros, o Donnarumma, o Navas, o Letellier, são 5, o Sérgio Rico e o Arnaud Tenas, né? Nossa, 5 aqui. O Sérgio Rico sofreu um acidente gravíssimo, inclusive, no jogo contra o Newcastle, inclusive. Ele foi ao gramado, né? Antes do jogo começar, foi bastante reverenciado, recebeu bastante carinho da torcida, mas não se sabe nem
quando e se ele vai poder voltar a jogar futebol em alto nível, então ele tá fora. Aí a gente tem o Navas, que vive uma situação bem tensa no PSG, né? Porque ele foi escanteado, ele virou banco com a chegada do Donnarumma. Existia a intenção de negociar, de sair, não sair. Não saiu, ele está inscrito na Liga dos Campeões. Eu estava com essa dúvida em algum momento, aí acho que foi em algum Melhor Futebol do Mundo que eu falei sobre isso. Mas ele está lesionado. O Letellier, que é um goleiro... perdi a idade dele aqui, mas não é um goleiro super novo. Francês, eu confesso que ele... não conheço, assim, pra falar muita coisa. E o Arnaud Tenas, que chegou nessa temporada, ele veio do Barcelona B, ele tem 22 anos, catalão. E por que quando ele veio, existiu inclusive uma certa expectativa de que ele iria brigar um pouco, colocar um pouco de pressão do Donnarumma, apesar de ser tão novo e não ter jogado ainda numa equipe principal, né, no Barcelona. Ele chegou a ser convocado com a equipe principal em alguns momentos, mas ele era titular do Barcelona B, que é o time reserva de base, digamos assim, do Barcelona, que joga a terceira divisão. Tô na dúvida se é a terceira ou segunda divisão, tá? Eu sei que em algum momento já esteve na segunda, não sei nesse momento. Marcelo Beckler está assistindo esse vídeo e vai falar: Clara, como que você não sabe? Não lembro, mas enfim. Ele era capitão e titular do Barcelona B e ele é também titular da seleção de base da Espanha. Ele foi, inclusive, tem vontade do Luiz Henrique na contratação dele do PSG. Luiz Henrique falou muito bem dele e ele é muito elogiado, não só pela liderança, já era capitão do Barcelona B, mas também pelo jogo com os pés, algo que o Donnarumma não tem e a gente tem visto. O Donnarumma falhou, falando mais recentemente, né? No jogo contra o Mônaco, no jogo contra o Newcastle e agora contra o Le Havre. E já tem outros erros importantes no passado, aquele do Real Madrid ninguém esquece, na Liga dos Campeões, enfim. Então é um goleiro que tem falhado em alguns momentos, em momentos importantes, e nesse momento ele vem falhando jogo após jogo. O Arnaud Tenas é uma opção? Eu pergunto a vocês, e quero a opinião, quem vocês colocariam como titular? Por exemplo, essa questão é mais importante contra o Dortmund fora de casa. Por quê? O Donnarumma foi expulso, então ele vai ficar fora de 1 ou 2 jogos. O PSG ainda tem mais 2 jogos pelo campeonato francês agora. Então pode ser que o Donnarumma, por exemplo, não jogue mais nesse ano no campeonato francês, se ele levar 2 jogos de suspensão. E ele teria, obviamente, a Liga dos Campeões. O Arnaud Tenas fez um jogo com um time principal. Será que ele deveria ser colocado como titular diante do Dortmund? Acho muito difícil. Eu entendo que nesse momento existe muito o impulso e o emocional de falar: tira o Donnarumma, ele coloca ele no banco e coloca qualquer um, vai ser melhor que ele. Não é bem assim. Você precisa entender, e aí eu acho que o Luiz Henrique vai saber melhor do que nós, em que momento o Arnaud Tenas está de evolução, de capacidade de receber essa... Não é nem essa oportunidade, é receber essa pressão né, dentro dessa situação. Eu até acredito que numa eventualidade, por exemplo, de uma lesão do Donnarumma, de uma expulsão do Donnarumma, o Luiz Henrique ter a confiança no Arnaud. A questão é, eu acho muito difícil que o Luiz Henrique queime assim o titular do Donnarumma e coloque ele no banco depois de 3 erros, porque é você assumir de forma muito pública que você não confia mais no seu primeiro goleiro. Então eu não sei se o Luiz Henrique vai fazer isso, eu acho que vai existir, se ele faz isso, eu acho que ele cria uma fogueira, um problema ali com o Donnarumma que talvez precise ser criado, tá? Mas eu acho que quem sabe se essa fogueira precisa ser acesa é o Luiz Henrique. Então é complicado tomar essa decisão. Eu entendo que no impulso seja essa vontade e a primeira, não do Luiz Henrique, né? Mas muito de torcida em especial. Mas não é tão simples assim. O Arnaud Tenas deve jogar talvez mais 1 ou 2 partidas pelo campeonato francês. Então vamos ver
como que ele vai se sair, né? Repito, foi apenas o primeiro jogo num time principal do Tenaz, então isso é importante. E aí é o seguinte, o PSG joga no próximo final de semana em casa, campeonato francês, depois já joga contra o Dortmund, então o Tenaz teria apenas um jogo a mais, né? Então seriam apenas 2 jogos, e aí depois do Dortmund, o PSG ainda tem mais 2 jogos pelo campeonato francês, se eu não me engano. Isso mesmo, porque tem um jogo de meio de semana. Então vamos ver como é que as coisas acontecem. Mas analisando então aqui esse jogo do PSG, lembro que se você chegou até aqui, não sai do vídeo sem curtir, não esquece, se inscreve no canal também, para não perder os próximos vídeos. Teremos clareou e apagou da rodada ou neste domingo ou na segunda-feira, e vamos ver como é que o Bahia me deixa neste final de semana. Porque o negócio tá complicado. É isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.